eu tenho que continuar. Tenho que continuar porque o mercado da bola do futebol paraense não para. E tanto o Clube do Remo quanto o Paysandu anunciaram nos últimos 2 dias 4 reforços cada um. Meu nome é César Marim, que sou criador do canal Bastidores, e aqui tratamos sobre o futebol paraense. Se você não está inscrito no canal, se inscrevam, deem like no vídeo, porque é muito importante esse reconhecimento da parte de vocês. Assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. Então, sem mais delongas, se inscreva no canal, acione as notificações para receber a cada vídeo postado aqui e vamos para o tema de hoje. Começar pelo Clube do Remo. Nos últimos 2 dias, 4 jogadores do Clube do Remo foram anunciados e vamos analisar que aqui estamos analisando cada contratação feita pelos nossos clubes. Começando com o Remo, começando com o zagueiro Ícaro, um velho conhecido da torcida remista. Ícaro, 30 anos, zagueiro. Nessa temporada chegou a defender o Clube do Remo, depois ele acertou sua rescisão contratual, ele até junto com o Claudinei, aquele meio campista, os dois acertaram a ida conjunta para o Sampaio Corrêa. O Ícaro no Sampaio Corrêa, ele chega no Sampaio Corrêa já numa situação do Clube Maranhense um pouco difícil, o campeonato em andamento, o time disputando para não cair, o time manteve o sonho de permanecer na Série B até a última rodada, na última rodada foi goleado para o Sport e a Chapecoense venceu o Vitória da Bahia e acabou sendo rebaixada a equipe do Sampaio Corrêa. E o Ícaro fez 10 jogos no Sampaio Corrêa, 10 como titular e teve uma atuação razoável para boa na equipe do Sampaio Corrêa. É um reforço que pode ser interessante ao longo da temporada. Se for aquele Ícaro, que até atuou alguns jogos do Sampaio Corrêa, do início dele no Bahienão, pode ser um zagueiro sim, eu acho que um zagueiro útil, um zagueiro importante, um zagueiro interessante. O final da passagem dele no Remo, ele já deu uma queda. Ele já teve uma queda, ele teve alguns erros individuais, tanto é que ele vai para muitos jogos, ele começa a virar reserva do Clube do Remo. O Diego Ivo, naquela oportunidade, era reserva e toma até a titularidade dele. Então, se for o Ícaro do início no Clube do Remo, e até alguns jogos do Sampaio Corrêa, pode ser um zagueiro interessante para a temporada e é um reforço que pode contribuir sim para a caminhada do Remo na Série C, que é o mais importante na Série C para conseguir esse acesso, e o título da Série C conseguiu acesso para a Série B, né? O próximo jogador é o Léo Lang. O Remo contratou também um goleiro, Léo Lang, 25 anos. A esse, meus amigos, não tem como avaliar, porque é um goleiro de 25 anos que fez um jogo pela Tombense na Série B inteira. E antes disso, ele jogou na América, base Fluminense. Ele não, todos os clubes que ele passou, ele não chegou a jogar. Ele jogou muito pouco como titular. Então é um goleiro que a gente nunca viu jogando em termos de profissional praticamente. Então assim, fica até difícil a análise desse jogador. Então assim, a gente vai falar de uma maneira bem rápida sobre ele, porque não tem muito o que se analisar, porque realmente o Léo Lang, ele não tem uma minutagem muito grande ou nada perto disso como profissional. Então, se ele não joga, se ele não atua, fica difícil a gente fazer uma análise dele jogando no profissional. Vamos aguardar se vai ter uma chance no Clube do Remo, mas é um goleiro que não tem tanta experiência como jogador jogando no profissional e fez uma partida só pela Tombense e antes disso jogou também muito pouco na carreira. Outro contratado, aí esse que a torcida azulina colocou assim mais empenho, mais vontade nas redes sociais, gostaram muito da contratação, né? É o meia Pavani, 27 anos, disputou a Série B pela Chapecoense, fez 32 jogos pela Chapecoense na Série B, 22 como titular, fazendo 2 gols, dando 2 assistências. É um jogador que vem fazer um contraponto com o Camilo, porque o Camilo, eu não tenho dúvida nenhuma, se o Camilo tivesse 27 anos, foi mais jogador do que o Pavani com 27 anos. Só que o Camilo hoje tem 37 anos, já está realmente em fim de carreira, tanto é que ele estava na dúvida entre parar a carreira e aceitar a proposta do Clube do Remo. Então o Pavani vem para colocar um contraponto na idade, na parte física do Camilo, né? Então o Pavani ele chega para ser também um meia para tentar resolver um grande problema que tem e sofreu nas últimas temporadas do Clube do Remo, que é esse meia de criação. O Pavani fez uma razoável para boa Série B. Ele é um jogador que ele é muito móvel, é um jogador que tem velocidade, ele se movimenta bem entre linhas no time adversário, entre a primeira linha defensiva do time adversário e a segunda linha defensiva. Há geralmente um buraco, às vezes a equipe adversária falha, há um buraco, ele consegue se movimentar bem, consegue pegar a bola um pouquinho mais atrás do meio campo e conseguir carregar ela, tentando fazer uma criação. A única questão que eu tenho é que ele precisaria melhorar, evoluir na questão da dinâmica e objetividade.
É um jogador que ele pode ser mais decisivo ofensivamente, às vezes ele se perde numa tomada de decisão, da última decisão, do passe, de um chute. Se ele melhorar isso, se ele evoluir nessa questão de realmente pegar a bola, ser um pouco mais dinâmico, mais objetivo, dar finalizar logo, finalizar bem, com qualidade, obviamente, dar um passe mais rápido, é um jogador que vai crescer ainda mais no Clube do Remo. Mas foi uma contratação interessante, ele foi um dos poucos destaques da Chapecoense. E se a Chapecoense não foi rebaixada para a terceira divisão, também se deve muito à qualidade que ele teve de jogo na equipe de Chapecó. Então é um jogador que a gente pode esperar algo sim, e como eu falei, se ele evoluir nessas questões, vai ficar um jogador ainda mais interessante. O último reforço do Remo é o zagueiro Renier, 34 anos, que estava no Mirassol. Aí é uma situação também um pouco delicada. Renier, 34 anos, é um dos grandes ídolos dos últimos anos da equipe do Mirassol. Ele, junto com o Camilo, ambos escreveram boas páginas bonitas na equipe do Mirassol. Porém, o Renier, na temporada passada, fez apenas 3 jogos na Série B, sendo o último no final de abril ainda. Ou seja, desde abril ele não atuou na Série B. Depois ele fez 3 jogos na Copa Paulista, que aí o Mirassol colocou um time praticamente reserva para disputar a Copa Paulista, e ele estava lá, ele participou desses 3 jogos, nem foi titular nesses 3 jogos, mas ele atuou nesses 3 jogos, depois ele se lesionou. Aí passou quase 2 meses fora, se lesionou devido à lesão e não jogou mais. Então assim, ele jogou muito pouco na temporada 2023. E isso abre um sinal de alerta, porque é um zagueiro tanto no Operário quanto no Mirassol, Operário de Ponta Grossa quanto no Mirassol, um zagueiro que teve um bom desempenho. Só que é um zagueiro agora com 34 anos que o tempo passa, cada ano faz a diferença. Em 2023 ele não jogou. Vamos colocar que ele não jogou, fez 3 jogos na Série B, 3 jogos na Copa Paulista, depois lesionou e não jogou. Não sei como é que ele vai chegar agora, então abre uma grande interrogação dessa contratação. O Ricardo Catalá já conhecia o Renier, então é um homem de confiança do Ricardo Catalá. Mas a temporada 2023 do Renier não foi boa e agora com 34 anos a gente realmente tem que observar como ele vem para essa temporada atual. Paysandu. Agora vamos para o Paysandu, os 4 contratados do Papão da Curuzu. Vamos começar com Jefferson. Jefferson, 29 anos, lateral esquerdo. Ele foi revelado para o Internacional, inclusive na época de Internacional, quando ele foi revelado, ele tem uma convocação para a seleção brasileira. Jefferson depois foi emprestado ao Vitória e depois foi negociado com o CSKA Sofia da Bulgária, um dos times mais tradicionais da Bulgária. Na Bulgária ele ficou por 6 anos e se tornou o terceiro estrangeiro com mais jogos na equipe búlgara. É um lateral esquerdo que tem como características durante sua carreira ofensiva, mas que andou pelo leste europeu um futebol que tem grandes equipes, tem um futebol que tem equipes tradicionais na Europa, principalmente no leste europeu, um futebol que tem grandes jogadores em sua história, mas é um futebol um pouco mais alternativo, por assim dizer, né? Então ele ficou 6 anos na Bulgária e fez sua trajetória no futebol búlgaro, mas a última temporada foi um pouco mais razoável, por assim dizer. Na última temporada ele não desempenhou assim, não teve um desempenho tão bom quanto de outras temporadas, mas é um lateral que vem reforçar o Papão da Curuzu. A gente tem que aguardar para ver como é que ele chega, como é que vai ser essa adaptação dele de volta ao futebol brasileiro e agora disputando a segunda divisão pelo Paysandu. 6 anos na Bulgária é muito tempo, mas vamos aguardar. O começo da carreira dele foi extremamente promissor, acabou não sendo, talvez como muitos pensavam, a carreira dele, mas é um jogador que pode se mostrar qualidade, porque na Bulgária ele mostrou qualidade. Então é um jogador que a gente tem que realmente observar. Netinho, 25 anos, volante que estava no Botafogo da Paraíba. Para mim, talvez dos 4 jogadores que eu vou falar aqui agora, é o que eu mais gostei. O Netinho, ele fez uma boa Série C. É um jogador de marcação, mas ele sai muito pro jogo, ele gosta de fazer essa transição ofensiva, ele pega a bola, ele tem um bom passe, ele tem uma boa dinâmica no meio campo. Então eu acredito que foi um bom reforço para o Paysandu. Talvez ele e o goleiro Diogo foram os 2 melhores jogadores que o Paysandu contratou por enquanto dessa barca, né? Dessa nova remessa de jogadores para a temporada 2024. E o Netinho, ele é bom, como eu disse, tanto na marcação quanto na transição ofensiva. Tem um bom passe, tem um senso de compor o meio campo, assim, um senso de sentido de espaço muito bom. Eu acho que foi um bom reforço para o Paysandu, pode acrescentar bem a equipe do Paysandu.
Tem características, só para o torcedor saber, tem características não parecidas, mas lembra um pouco até o José Aldo, só que o José Aldo é um pouco mais ofensivo, deixando essa observação bem clara. Ele é mais ofensivo que o Netinho. Só que para sair para o jogo, os dois possuem até características um pouco semelhantes em termos de passe. Outro contratado foi o Brian Borges. Brian Borges, 27 anos, que estava no Novo Horizontino disputando a Série B. Aí eu me incógnita. Eu realmente acho essa contratação bem questionável hoje. Brian Borges, ele disputou. Ele chega. Vamos lá, ele começa a temporada no Náutico. No Náutico, ele disputa 9 partidas, mas na Série C, mas ele não era titular da equipe do Náutico. Ele disputa 9 partidas. Na Série C, ele foi titular apenas em 2 jogos. O Náutico eliminado na primeira fase da Série C 2023 e o Brian Borges é emprestado ao Novo Horizontino. Só que na equipe Novo Horizontino ele disputou só um jogo durante 14 minutos. Então a gente não pode considerar a Série B que ele fez, que ele jogou a Série B por 14 minutos apenas. Então vamos considerar ele no Náutico. E no Náutico ele não foi bem, não teve uma boa temporada. A temporada 2022 também não foi boa. Juntando a temporada 2022-2023, ele só teve 4 jogos como titular. É extremamente pouco. Você, um jogador profissional, ter 4 jogos como titular em 2 anos. Então abre uma grande interrogação dessa contratação do Brian Borges e a lateral direita, por mais que o Edilson renovou, né? Mas eu até postei no vídeo da renovação do Edilson. O Paysandu precisava contratar um lateral direito, assim, para, ao meu ver, com mais qualidade, para ser titular até no lugar do Edilson. E eu não sei se o Brian Borges consegue ser titular no lugar do Edilson. Hoje, se eu for olhar os dois, o Edilson ainda seria titular. Aí que pra mim aí peca. Se fosse para contratar um lateral direito, que fosse um lateral direito para ser melhor que o Edilson. E o Brian Borges é a grande interrogação. É lógico, a gente fala aqui da contratação porque a gente tem que analisar e avaliar a contratação do hoje, como o desempenho dele hoje. Pode dar certo ou pode dar errado. Mas o hoje é bem questionável, pelos argumentos que eu falei aqui, pelas justificativas que eu disse aqui. Então a contratação do Brian Borges, para mim, é bem questionável pela equipe do Paysandu. E o último contratado é o Gabriel Bispo. Gabriel Bispo, que é um volante, uma espécie de um segundo volante, ele também sai para o jogo, mas é um jogador mais físico, um Netinho, que é também uma espécie de segundo volante, ele é um pouco mais fisicamente mais leve, o Bispo é um jogador mais forte, ele estava há 2 anos no futebol, no KuPS, que é um clube tradicional da Finlândia. Se a gente falou do futebol búlgaro, né, pelo Jefferson, a Finlândia é um futebol mais alternativo em si. Isso, lógico, tem que ser considerado. Na Finlândia ele foi bem, ele fez boas temporadas, principalmente a temporada 2022, foi uma temporada boa, muito boa do Bispo no futebol finlandês. A temporada 2023 também foi ok, a 22 foi um pouco melhor, mas a 23 também foi ok. Mas querendo ou não, é o futebol finlandês. Mas se ele vem para o Paysandu, é um jogador que tem características de marcação fortes, é um jogador que chega junto na marcação. É um jogador que pode ser interessante porque ele gosta sempre de fazer jogadas se aproximando da área. É muito comum você ver uma proximidade dele com os atacantes, com o meia, aparecendo dentro da área como elemento de surpresa. Eu acho isso uma característica muito interessante do volante em si, quando o volante tem esse sentido de aparecer como elemento surpresa dentro da área. É uma contratação que eu considero uma contratação que aceitável, uma contratação de um jogador, ao meu ver, que pode contribuir para a equipe do Paysandu, mas também, assim como o Jefferson, a gente tem que observar, porque são alguns anos no futebol um pouco mais alternativo, por assim dizer, que é no futebol nórdico, né, no futebol finlandês, que ele foi bem lá, mas aqui é uma outra realidade, um clima totalmente diferente, né? O clima da Finlândia com o clima do Belém do Pará, totalmente diferente. Mas uma contratação que o Paysandu fez, uma contratação que eu acredito que possa dar certo. É isso, amigos. 8 contratações, tanto do Clube do Remo quanto do Paysandu, né? 4 de cada. Obrigado por assistirem o vídeo até o final. E se ligam no próximo vídeo, se inscrevam no canal e até a próxima.